meta não é teto. Nós não podemos observar a meta como se ela tivesse um limite. Meta, ela é uma referência para o objetivo que a gente almeja alcançar. Então ela não pode ser algo que quando nós alcançamos, ela vai fazer com que a gente jogue a toalha. Ou seja, eu já atingi, então agora eu vou diminuir, vou tirar o pé, vou pôr menos energia. Não, ela é uma referência. Fala aí, investidor, investidora, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações para que você não perca mais nenhum conteúdo. Aqui você vai aprender como formar patrimônio e renda no mercado imobiliário. E hoje nós vamos aprender sobre a importância de se ter meta para o investimento imobiliário. Por que que é importante ter meta? Vamos entender primeiro o que significa meta. Meta não é teto. Nós não podemos observar a meta como se ela tivesse um limite, tá? A meta, ela é uma referência, ela é um ponto de referência para o objetivo que a gente almeja alcançar. Então ela não pode ser algo que quando nós alcançamos, ela vai fazer com que a gente jogue a toalha. Ou seja, eu já atingi, então agora eu vou diminuir, vou tirar o pé, vou pôr menos energia. Não, ela é uma referência. Mais adiante aqui, nós vamos entrar na evolução da meta, ou seja, para quando a gente atingir, como que nós devemos se comportar. Então, lembra sempre disso. Meta não é teto. A meta é apenas um objetivo, um alvo a ser alcançado. E depois de alcançado, ela vai evoluir. E nós vamos falar sobre isso, tá? Lembrando que meta, ela precisa ser smart, tá? Smart é um termo em inglês que significa o primeiro, que é o S. E aqui os termos são em inglês, mas vamos traduzindo já aqui de forma literal para o português. Então o S, ele significa que ela deve ser específica. Então, ou seja, quando a gente fala em investimento imobiliário, você pode pensar assim, eu quero ter 5 unidades de locação durante esse ano até o final do ano. Então você está sendo específico, você quer 5 unidades e aí você estipula qual região, qual é a tipologia, qual que é o jeito, se você quer construir, se você quer encontrar um imóvel usado para reformar e retrofitar ele, fazer várias unidades. Então isso é ser específico na sua meta. E não assim, eu quero ter um tanto de imóveis que vá me possibilitar liberdade financeira, independência financeira. Não, ficou muito vago, ficou muito perdido. Então você precisa trazer especificidade à sua meta, para que ela possua as características que vá trazer oportunidades lá na frente. Você precisa entender a quantidade, o valor, qual que é a região, o que você almeja com essa meta. Então esse é o S. O M é de mensurável. Ou seja, a sua meta, ela tem que ser quantificada. Você precisa fazer com que as informações da sua meta estejam ali para que você possa acompanhar. Então, nessa questão de saber se você já está próximo da meta, se você conseguiu alcançar o que você propôs ali. Então, por exemplo, eu quero encontrar um imóvel usado com 3 unidades. Você vai prospectar. Então, você precisa mensurar o seu passo a passo, os seus micro resultados em direção à sua meta, tá? O A do Smart é que ela deve ser escrita, tá? Então tem que ser por escrito, você tem que escrever a sua meta, traçar ali o seu plano por escrito, tá? O R da meta é o quê? Que ela tem que ser realista, ela não pode ser uma meta que vá te desanimar. Ou seja, você precisa entender que é alcançável aquele objetivo. Então de nada adianta você falar assim, ó, no próximo ano até dezembro eu quero ter 150 unidades de locação. Essa meta, ela talvez esteja, dependendo do seu contexto, fora da realidade. Então ela não está sendo realista. A meta, ela precisa ser realista. Então dentro das suas condições, das suas possibilidades atuais, qual é o objetivo que você pode traçar, que você tem condições de acessar? Então você precisa entender isso. Ela também não pode ser muito frouxa, você deixar muito fácil, vamos dizer assim, porque senão também ela perde ali aquele efeito de meta que ela tem, de poder fazer você engajar, você motivar
para alcançar aquele objetivo. E finalizando aí o T do SMART, que significa time, é que tem que ter prazo. Então, ou seja, eu quero adquirir a minha independência financeira com imóveis até 2030, por exemplo. Eu quero conseguir ter 5 mil reais de receita de renda passiva com imóveis dentro de 2 anos. Eu quero conseguir fazer meu primeiro investimento imobiliário até o final do ano, até 31/12 de determinado ano. Então isso é trazer tempo para a sua meta. Agora, a meta, ela com o tempo, ela pode evoluir. Então, ou seja, hoje você vai traçar uma meta, vai buscar essa meta e você vai ter ali todas essas credenciais aí do SMART e você vai buscar. Só que com o tempo, conforme você alcança, conforme muda algumas coisas, você pode fazer com que essa meta evolua em termos de quantidade de unidades, em termos de valor de receita mensal que você vai receber. Você vai fazer com que as suas metas evoluam com o tempo, de acordo com a experiência que você vai acumulando, de acordo com as metas alcançadas que você vai tendo. O que você não pode é mexer na sua meta porque um obstáculo surgiu, porque alguma coisa aconteceu. Aí não, você pode, desde que você alcance, desde que você aumente alguma coisa, aperfeiçoe nela. Então a sua meta, ela não é nada engessado, não é travado. Ela pode evoluir com o tempo. E uma questão que faz com que nós sejamos exponenciais nas nossas metas é o quê? Quando você utiliza capital de terceiro, por exemplo, para viabilizar os seus investimentos, você consegue exponencializar os seus investimentos. Tem uma analogia do dominó, do teste do dominó, que eu acho muito legal para a gente comparar aqui com o mercado imobiliário. Tem um pesquisador lá que ele foi fazer uma pesquisa com os dominós e ele determinou ali, encontrou que o dominó, quando você acrescenta 50% do peso e do tamanho do dominó, o próximo dominó, ele tem força para derrubar. Então, ou seja, o dominó de 5 centímetros ali, se você colocar outro dominó de 7 centímetros e meio na frente e derrubar ele aqui, ele vai derrubar o de 7 centímetros e meio. E se você acrescentar mais 50% aqui nesse outro dominó de 7 centímetros e meio de tamanho e peso, ele vai derrubar também. E você vai fazendo assim. Então, quando você tem uma meta e você coloca essa meta de forma linear, ou seja, eu tenho que juntar o dinheiro para conseguir comprar um imóvel. Isso seria investir de forma linear. Você vai ter como se fosse os dominós tudo do mesmo tamanho, derrubando ali o efeito dominó. Vai dar certo? Vai. Mas para você ter resultados maiores e aproveitar essa dinâmica aí de o dominó menor derrubar 50% mais e ir pegando uma velocidade ainda maior, você precisa utilizar de outras fontes para quê? Para alavancar os seus investimentos. Então, quando você usa capital de terceiro, é como se você fizesse o que esse experimento comprova. Ele vai aumentando o peso do dominó e esse dominó de trás vai derrubando o maior. Se você fizer o teste aí, pegar um dominó desde 5 centímetros, derrubando o próximo com 50% maior em dimensões e peso, você vai ver que o 10º dominó, ele equivale a um dominó do tamanho de uma porta, mais ou menos 2 metros de altura. E se você for seguindo aí nos cálculos, você vai ver que o 23º dominó, o número 23, ele vai ser do tamanho de mais de 300 metros, ou seja, ele conseguiria derrubar a Torre Eiffel, que a Torre Eiffel tem 300 metros de altura. E se você for ainda colocando 50%, o 31º dominó número 31, ele seria 1000 metros maior que o Monte Everest. O Monte Everest tem 8.849 metros. Então imagina, quase 10 km de altura. E se a gente for seguindo aí o dominózinho de número 57, ele seria do tamanho da distância da Terra na Lua. Esse efeito de colocar esses dominó a mais no investimento imobiliário, você consegue quando você alavanca com capital de terceiro, porque você consegue formar muito mais patrimônio e renda e investindo com conhecimento, é provável que você vá conseguir aumentar de forma exponencial o seu patrimônio, tá? Então tem essa questão que você pode estar utilizando para fazer com que as suas metas sejam alcançadas de forma mais rápida e você forme patrimônio em menos tempo, tá? Então a gente pode pegar aqui a analogia do dominó e trazer para as nossas metas no investimento imobiliário. Só que assim, ó, a gente precisa entender que para alcançar as nossas metas vai ser necessário pelo menos aqui 4 coisas. A primeira dessas coisas é o que? Você precisa comunicar a sua meta. Então, uma vez que você traçou a sua meta, por exemplo, lá atrás teve um ano que eu tracei uma meta que eu queria ter um imóvel de 8 unidades de locação. E eu comecei a comunicar, falei com o corretor, engenheiros amigos, falei com amigos meus a respeito dessa meta, que eu estava procurando um imóvel assim. Eu não queria, naquela ocasião, construir o imóvel, porque para eu poder bater essa meta dentro daquele ano, eu precisaria encontrar um imóvel já usado, retrofitar ele e fazer ele
de transformar ali em múltiplas unidades. E passaram-se um tempo, um determinado corretor identificou uma construção com um pouco mais de 300 metros quadrados e ali ele lembrou de mim. Por quê? Porque eu havia comunicado a minha meta. E aí ele pegou e trouxe essa oportunidade, a gente abraçou essa oportunidade, fechamos o negócio, retrofitou e hoje essa unidade, ela tá lá, na época viabilizou com 7 unidades. A gente queria 8, mas chegou perto ali. E hoje lá tem 12 unidades, que na época a gente viabilizou ali com academia, lavanderia, tinha escritório. E a gente foi convertendo o que não fazia sentido e hoje tem 12 unidades de locação. Isso porque a gente estabeleceu uma meta dentro daquele ano e comunicamos aquela meta. Então você precisa comunicar a sua meta. As pessoas precisam saber o que você busca. Se é um terreno, qual a localidade, qual que é o tamanho desse terreno. Se é um imóvel usado para retrofitar e fazer múltiplas unidades, qual a localidade, qual é a região, as características, a metragem. Converse com os corretores, com os seus amigos, com os seus familiares, para que quando surgir essa oportunidade, você possa ser lembrado. O segundo ponto aqui é que você tem que planejar a sua meta e definir marcos, tá? Então, de que forma que você faz isso? Eu quero ter 5 mil reais dentro de um ano de renda passiva, por exemplo. Então, qual que vai ser os marcos que você vai estabelecer? Eu vou formar aqui a minha equipe, eu vou estabelecer relacionamento aqui com alguns players do mercado imobiliário, como corretores, engenheiros, que possa te auxiliar numa eventual avaliação, profissionais do mercado imobiliário. Você vai ali formando a sua rede de relacionamento, já é um marco, né? Você formar essa rede de relacionamento e depois você tem também a questão de comunicar a meta, você também tem a questão de começar a fazer trajeto diferente da sua casa para o trabalho, da sua casa para a escola dos seus filhos, para buscar, para você poder estar exposto a novas oportunidades, poder visualizar oportunidades novas. Outro marco, você começar a consumir notícias da região, da sua cidade, para você se inteirar sobre o mercado imobiliário. A questão de talvez separar um tempo ali por dia, por semana, para dedicar nesse investimento. Então você precisa separar, tem que planejar e separar ali os marcos para você conseguir almejar o que você vai buscar naquela semana, naquele dia, naquele mês. Então isso tudo facilita quando você tem os marcos e tem um planejamento. Agora, o terceiro ponto que tem aqui, que você pode buscar é o quê? Você tem que perseverar. Então você vai traçar a sua meta, mas não pense que você não vai ter desafios. Então você às vezes não vai conseguir encontrar o que você procura de imediato. Então você vai ter que ter paciência, você vai ter que perseverar, você vai ter que estudar as opções que chegam até você. Então a perseverança, ela faz parte também do investimento imobiliário, para que você consiga identificar a oportunidade e faça um sentido também. E o quarto ponto aqui é que você deve focar, você tem que ter foco, porque uma coisa que você vai perceber é o seguinte: quando você traçar uma meta, vão surgir outras oportunidades quando você estiver buscando aquele objetivo. Seja oportunidades de investimento em outras localidades, ou em outros nichos, ou em outros tipos de investimento, vai surgir, sempre tem outras alternativas, outras opções. O que não falta é isso, só que isso tudo pode prejudicar a sua meta, porque você precisa ter foco. Quando você tem foco e sabe aonde você quer chegar, sabe o valor que você estabeleceu para ter de renda passiva, por exemplo, a quantidade de unidades que você estabeleceu, fica muito mais fácil você acessar e conseguir realizar essa meta quando você tem foco. Então mantenha o foco e você vai conseguir realizar. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. A gente se vê. Um abraço.